Bom dia, jovem. Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a importância do LinkedIn para estudantes de engenharia e engenheiros. Mas eu acredito que principalmente para estudantes de engenharia, porque muita gente acha que não faz sentido usar LinkedIn sem experiência quando está ainda na faculdade. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem está vendo a gravação também seja muito bem-vindo. E quem está ao vivo, é muito bom ter vocês aqui, porque eu gosto de interagir, gosto de saber o que vocês estão achando. Então já podem mandando perguntas, mandando comentários aqui, o que vocês querem saber sobre LinkedIn. Eu preparei um conteúdo e vou disponibilizar depois um resumo no canal do Telegram. Mas esse é o momento para vocês tirarem dúvidas ao vivo, caso vocês tenham também. Certo? Tá todo mundo ouvindo bem? Estão entendendo? A altura do áudio tá bom? Qualquer coisa me avisem aí. Olá, André. Bom, vocês aí todos têm LinkedIn? Tem alguém aí que não tem LinkedIn? Me contem se vocês não têm LinkedIn, se vocês têm. Se vocês usam, se vocês só criaram e não usam. Me contem aí. Qual que é a relação de vocês com o LinkedIn? Vocês costumam usar sempre? Olha só, eu tava olhando essa semana que eu criei meu LinkedIn em 2012. Então eu tava antes da metade da faculdade, assim, então eu não criei logo que eu entrei. Na verdade, eu não sei quando que surgiu o LinkedIn, na verdade, tá? Mas quando eu entrei no LinkedIn, eu não tinha tanta gente no LinkedIn, não era uma rede social que todo mundo usava. Depois ficou bem mais comum e hoje em dia quase todos os profissionais usam o LinkedIn, ou pelo menos deveriam usar. Mas olha só, às vezes a gente acha que LinkedIn é só para quem trabalha CLT, mas na verdade tem muitas pessoas que têm uma autoridade bem importante no LinkedIn e não são CLT, são empreendedores, são funcionários públicos, são estudantes, são pós-graduandos, alguma coisa assim. E tem uma importância muito grande lá no LinkedIn e realmente sabem se posicionar, sabem expor suas opiniões e conseguem se destacar no LinkedIn. Às vezes nem é quem trabalha CLT que se destaca no LinkedIn. E o LinkedIn não serve só para conseguir emprego. Tem muita gente que consegue cliente, tem muita gente que fecha negócios, que faz networking, né, que acaba conhecendo às vezes professores de outras universidades. É muito importante o LinkedIn para networking muito mais do que para conseguir vagas. Vagas é uma parte, beleza, faz total sentido, só que não é só isso, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouco do que é importante no LinkedIn para tu se destacar, para tu não ser só mais um perfil lá, certo? Eu acredito que todos vocês pelo menos já têm uma conta no LinkedIn, é bem fácil de criar se alguém não tiver, tá? E dá inclusive para linkar com conta do Google, enfim, bem tranquilo assim, e às vezes tu pode acessar com 2 e-mails diferentes, então nem cria confusão, é bem fácil de criar conta no LinkedIn, tá? Aí vamos lá, o Jean falou aqui de foto, eu não sei se ele falou de foto de capa ou foto de rosto dele, tá? Vamos lá, foto de perfil. Gente, não precisa ser uma foto profissional, não precisa ser uma foto que, sei lá, tu tá fazendo pose de engenheiro ou o pessoal usa foto de formatura. Não precisa ser nada disso, tá? Pode ser uma foto que tu tirou com o teu celular, desde que apareça bem o teu rosto, que esteja bem visível, né? Tenta pegar uma foto que não é aquelas fotos cheias de pixel que tu deu um zoom enorme que nem dá pra te reconhecer direito, né? Ou uma foto que consiga ver que tu é profissional, que tu é carismático, sabe? LinkedIn, apesar de ser uma rede profissional, não precisa colocar aquela foto 3x4, sabe? De RG. Então coloca uma foto que tu tá sorrindo, pra até mostrar que tu tá disponível a fazer networking, né? Conhecer novas pessoas. Eu acredito que sorriso seja importante, tá?
E assim, não vai colocar uma foto de óculos escuros, ou então não coloca foto que tu tá com outras pessoas, sabe? Daí às vezes tu corta a foto e aparece metade da cabeça da outra pessoa. Esse tipo de coisa não é interessante, tá? Então, uma foto que apareça tu sorrindo de frente, ou pode ser um pouco de ladinho também, mas nada que seja fazer uma pose aqui. Não, uma foto normal, tá? Bem tranquilo. E também não precisa, sei lá, tá externo, coisas assim, tá? Tipo, é só uma foto, mas tem que tá bem iluminado, né? Tem que estar enquadrando bem o teu rosto. Acredito que isso seja importante, tá? E uma dica que é importante também é deixar a foto visível no LinkedIn, porque tem gente que mexe lá nas configurações e a foto fica visível só para quem é a sua conexão. E isso não é interessante, porque assim, quando tu faz uma publicação, vai aparecer só aquele fantasminha, sabe? Aquele ícone de usuário, não vai aparecer a tua foto. Então as pessoas que não são tuas conexões, elas não vão saber quem tu é. E também, assim, às vezes tu manda convite pra alguém e a pessoa vai ver assim, nossa, esse negócio tem cara de ser fake, né? Porque tem só o íconezinho de usuário, não tem uma foto. Então, assim, eu acredito que é muito vantajoso usar foto de perfil pública no LinkedIn, tá? Vejam depois nas configurações de vocês se a foto tá pública ou não, certo? Se tem alguém aqui que não tem foto, já coloca foto e já coloca pública, tá? Vão mandando as dúvidas aí. Se alguém ficar com dúvida de alguma coisa que eu falar, pode me avisar, tá? E convidem aí os colegas de vocês que não usam o LinkedIn ou que usam, mas tá um lixo, para todo mundo consertar o LinkedIn e fazer networking, tá? A foto de capa, eu não sei se o Jean estava falando da foto de perfil, da foto de capa, mas a foto de capa, gente, parece uma bobagem, tá? E realmente, assim, não é algo que vai chamar atenção logo de cara no teu perfil, mas vai ficar aquele fundo cinza lá, meio azulado, se tu não tiver nada. E se tu colocar uma foto de capa bonita, vai mostrar que tu cuida com mais atenção do teu perfil no LinkedIn, tá? O que eu aconselho? Pegar uma foto relacionada à tua área de atuação, de alta qualidade, tá? E coloca lá. E aí tem as medidas certas, 2160 por 1080 pixels. E aí vai ficar bem certinho lá dentro, porque às vezes tu pega outro tamanho de imagem e aí fica todo distorcido lá na capa e também não fica legal, né? Então é legal colocar uma foto de capa, porque quem abrir o teu perfil vai ver assim, que legal, tá usando uma foto da área de atuação e ele realmente completou o perfil e tudo mais, tá? Não é algo que assim, tipo, vai dizer muito sobre ti, mas é interessante ter uma capa, uma foto de capa, tá? Fica bem mais bonito, bem mais profissional. Tá. O título, gente. O título eu acredito que seja um lugar onde muita gente erra, tá? Muita gente erra mesmo no título. O que eu vejo muita gente colocando assim no título? Em busca de recolocação. Se vocês não fizeram isso, vocês já viram alguém fazendo isso. Em busca de recolocação é péssimo. Porque assim, o que serve o título, tá? O título é para os recrutadores, enfim, as empresas de RH, ou as próprias empresas de engenharia, te encontrarem. Aí tu acha que na busca do LinkedIn as pessoas vão fazer um filtro lá em busca de recolocação ou disponível para o mercado, em busca de oportunidades? Não, né, gente? Eles vão colocar lá engenheiro mecânico, engenheiro civil, tá? Eles vão colocar isso lá e não é interessante tu colocar em busca de recolocação, tá? E também não é interessante, assim, ficar expondo demais teus títulos acadêmicos, tá? Porque eu já vi gente assim, pós-graduado em segurança do trabalho na URGS, sabe? Tipo assim, pós-graduado e aí URGS. Tipo assim, as pessoas não vão usar isso na busca, tá? Tu pode colocar só segurança do trabalho. Aí se alguém quiser ver onde é que tu fez essa pós-graduação em segurança do trabalho, ela vai olhar lá na parte de formação. Mas ali no título coloca só segurança do trabalho, que é uma palavra-chave importante para o teu mercado, tá? Outra coisa, assim, no título, tá?
não coloca em busca de colocação e não coloca assim, expondo esses títulos acadêmicos, mas o que tu tem que fazer? Colocar assim o cargo, a tua função, assim, ou algo muito próximo disso, e coisas que tu sabe, coisas que tu tem interesse de trabalhar, que tu tem habilidades, tá? Se vocês olharem lá o meu LinkedIn, eu coloquei engenheiro eletricista. Por que eu coloquei no masculino? Porque na engenharia a gente tem muito preconceito e realmente assim faz uma baita diferença. Se eu for lá e colocar engenheira, vai parar de ter tanta visualização o meu perfil, tá? Isso é o teste ali, as meninas que estão assistindo podem fazer isso. Eu coloquei engenheiro porque na engenharia ninguém vai pesquisar tipo engenheira, as pessoas pesquisam engenheiro, tá? E por exemplo, eles pesquisam arquiteta, mas não pesquisam engenheira, né? Então eu coloquei engenheiro para facilitar eu ser encontrada. E aí depois eu coloquei outras habilidades, tá? Eu coloquei assim mesmo a área de conhecimento, coloquei sistemas de potência, coloquei máquinas elétricas, coloquei esses assuntos lá, tá? Então vocês têm que ver o que vocês trabalham, qual é a função de vocês, qual que é a área de atuação de vocês, as habilidades que vocês têm. Tem gente, por exemplo, que dependendo da área de atuação, coloca assim, AutoCAD ou Python, alguma coisa que é muito requisitada pelo mercado, tá? MATLAB, Excel, já coloca ali no título, porque se a pessoa está querendo buscar uma vaga muito focada nisso, talvez seja interessante colocar essas habilidades técnicas ali no perfil também, tá? Aí quem trabalha com Lean Six Sigma, coloca isso lá. É tudo coisas estratégicas, palavras-chave estratégicas para vocês serem encontrados no LinkedIn, tá? O André perguntou se a foto de capa pode ser um cartão de visitas ajustado. Pode ser, pode ser. Aí tu cria lá nesse formato 2160 por 1080 para não ficar distorcido, né? Aí coloca cores que façam sentido, coloca uma fonte legível e tudo mais, pode ser também. Aqui. Tem. Vieram as perguntas da minha caixinha de perguntas aqui dos stories, mas nem todos é sobre LinkedIn, então vamos passar essas perguntas e depois eu respondo nos stories, tá? Podem ir mandando até nos comentários as perguntas se vocês quiserem. Setor e região, tá? Isso faz bastante diferença, setor e região. O que vocês vão colocar? O setor de atuação de vocês, que vai ser a indústria, construção civil, alguma coisa assim, tá? Vocês vão ter que ver melhor o que se encaixa lá. Tem algumas opções e às vezes até fica tipo estranho, assim, sabe? Às vezes parece que não tem muito a nossa área de atuação, mas tentem colocar o mais próximo possível. Eu acho que tem manufatura de eletrônicos, tem algumas coisas assim que pode ajudar vocês. Mas tentem analisar lá e vocês vão encontrar algo que seja o mais próximo possível do curso de vocês, do que vocês estão buscando de atuação no mercado, tá? E região, coloquem onde vocês moram, tá? Ou onde vocês querem procurar emprego, porque isso faz muita diferença, tá? Às vezes as pessoas vão fazer o filtro lá e aí eles não vão fazer o filtro no LinkedIn no Brasil inteiro. Eles vão colocar assim, a empresa é de Curitiba, vai colocar lá no filtro engenheiros eletricistas que moram em Curitiba, tá? Então, assim, ou coloquem onde vocês moram, né? Ou coloquem o lugar que vocês querem trabalhar, tá? Mas, assim, faz muita diferença. Vocês vão ver, assim, que vocês... se vocês mudarem a cidade de vocês, vai fazer muita diferença, tá? Então, isso é uma coisa importante. Tem gente que deixa incompleto lá, ou coloca, sei lá, a cidade que morava na infância e não mora mais, entende? Então, coloca a cidade que vocês moram ou a cidade que vocês estão procurando emprego, tá? Eu vou responder aqui a pergunta. É Pedro? Não sei o nome, mas enfim. Com quem crio conexão, tá? Assim, eu vejo muito estudante de engenharia que tá lá no perfil 40 conexões. Gente, vocês conhecem muito mais do que 40 pessoas, né? Então, assim, começa adicionando os colegas, adiciona os professores, adiciona os alunos da pós-graduação, o pessoal das outras engenharias da tua faculdade, os ex-alunos da tua faculdade também, tá?
Isso é bem interessante. Procura os ex-alunos e aí tu vai saber qual é a atuação deles no mercado. Isso vai ajudar muito vocês. A maioria das faculdades tem grupos no LinkedIn de ex-alunos, tá? Talvez não tenha na tua faculdade grupo de aluno, mas tem grupo de ex-alunos. Aí tenta dar um jeito de entrar lá no grupo, vai ser bem interessante. E aí no momento que tu já tem os teus colegas, os teus professores, os alunos das outras engenharias da tua faculdade, os ex-alunos da tua faculdade, tu vai entrando e vai vendo assim, ó, olha só, tem esse engenheiro aqui que trabalha numa empresa que eu tenho vontade de trabalhar. Aí tu vai lá e adiciona, sabe? Ah, tem esse professor aqui que eu gostaria de fazer mestrado com ele. Vai lá e adiciona. É claro que tu não pode ter sempre, assim, sabe, essa a ideia de tirar vantagem, porque a maioria das vezes tu vai criar uma conexão que não vai adiantar em nada, tá? Mas é interessante porque às vezes onde menos tu espera, tu pode receber uma indicação, pode criar uma amizade, alguma coisa assim, tá? Uma coisa que às vezes eu faço é, por exemplo, assim, adicionar outras engenheiras, sabe? Tento filtrar, assim, porque é algo que eu acredito que pra mim é uma identificação interessante, sabe? Mas se for para adicionar um homem, eu já fico assim um pouco, tá, não sei se é necessário, assim, sabe? Ou pelo menos ele tem que falar de um assunto que eu tenho muito interesse para eu adicionar, sabe? Mas assim, adiciona as pessoas das empresas que tu tem interesse, das universidades que tu tem interesse. Ah, talvez eu tô pensando em morar no Canadá, procura engenheiro que trabalha no Canadá e adiciona esses caras lá. Assim, tem gente que não vai aceitar, tem gente que não vai aceitar. Mas assim, tenta mandar mensagem, tu vê que a pessoa é receptiva, tá? Conversa e não chega invadindo, perguntando tudo, assim, sabe? Mas mostra que tu tá disponível, fala, olha só, eu trabalho com isso também, eu vi que tu fez um TCC nesse assunto, né? E aí, assim, pode tentar, né, puxar um ponto em comum, tá? Ou tipo assim, eu vi que tu trabalhou em tal empresa, eu me inscrevi para um estágio lá, pode me contar como é essa empresa para eu entender melhor, sabe? Tenta achar algum ponto de interesse para conversar, tá? Não é assim, gente, sabe, chegar na conversa do LinkedIn e falar assim, que eu te adicionei porque eu preciso fazer network no LinkedIn. Não, gente, tem que chegar de uma maneira sutil, tá? Mas o recomendado é ter em torno de 500 conexões, assim, no mínimo, tá? Pode ter 1.000, 2.000, enfim, mas 500 é um bom número, porque é um número, assim, que tu vê que tu tá dentro do teu círculo possível de conhecer pessoas no mercado, tá? E se tem, tipo, 30 conexões, como eu já vi muito perfil de estudante de engenharia, fica parecendo que a pessoa tá se escondendo na sua bolha, né? Porque 30 conexões não dá nem os seus colegas da faculdade. Certo? Não sei se eu te respondi, Pedro, mas é isso aí. Vou responder a pergunta aqui do Jerônimo. Posts em forma de artigo ou direto no feed. O que é mais valorizado ou visualizado? Assim, eu acredito que se for muito comprido, é interessante fazer em formato de artigo mesmo, porque a pessoa vai abrir uma página e vai dar aquela atenção, sabe? Porque aí, se tu tá rolando no feed, é muito rápido ali. Às vezes tu só passou o olho e aí tu vai ler a primeira, a segunda frase e não vai ler o resto, tá? Porque já tem o outro post embaixo chamando atenção, tá? Assim, depende muito, né, de quem é a tua audiência e depende muito do teu estilo de conteúdo, como tu escreve e tudo mais. O que eu gosto de fazer, tô falando pessoalmente, tá? Quando eu vou ler um artigo, eu prefiro que seja uma informação um pouco mais técnica, tá? Que às vezes a pessoa tá lá falando de algum software, alguma coisa assim um pouco mais técnica. E aí às vezes uma reflexão mais rápida, alguma coisa mais subjetiva, eu prefiro que seja no feed, tá? Mas eu tô falando uma coisa pessoal minha, não tô falando que o meu comportamento é o comportamento da maioria dos usuários. Mas como é um artigo, assim, eu prefiro que seja algo um pouco mais aprofundado, enfim, mais longo, mais detalhado. E aí ali no feed alguma coisa mais rápida para tu consumir realmente quando tu tá rolando o feed, sabe? Essa é a minha visão. Aqui o Heitor perguntou se eu sou autônoma. Sim, eu sou autônoma
e eu faço doutorado, tá? Então, uh, tenho bastante, tenho bastante atividades aqui, tá? Então, sou formada em engenharia elétrica, eu já fiz mestrado e estou fazendo doutorado, porque o meu objetivo principal é realmente ser professora, tá? Mas enquanto isso, né, já que a vida de doutorado não ajuda muito, né, a gente vai sendo autônomo. Paulo, tá? Eu chutei um nome com P, mas enfim, desculpa, Paulo. Espero que tenha respondido a tua pergunta, tá? Vamos lá. Tem mais um campo no LinkedIn que é o sobre. O que é o sobre? É um resumo da tua vida profissional, tá? Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo no sobre, que eu acho que é errado, é fazer como se fosse currículo Lattes, tá? Aí escreve assim, profissional com experiência na área tal, com certificação X e Y, não sei o quê, sabe? Uh, e aí, o que tu faz, tá? Coloca em primeira pessoa e tenta, assim, parecer uma informal, mas assim, sem perder o profissionalismo, tá? Tu pode falar qual que é o teu trabalho, com quem tu trabalha, quais são os teus objetivos, tá? O que tu espera alcançar, coisas assim, como entra em contato contigo, pode colocar lá, eu prefiro receber mensagens por e-mail, me chama na mensagem aqui no LinkedIn, tá? Coisas assim. E escreve lá de uma maneira informal. Às vezes pode até falar de algum hobby. Eu gosto de jogar xadrez, sabe? Alguma coisa assim. Claro que tu não vai abrir tua vida, assim, mas não precisa ser algo totalmente engessado, tá? E pode escrever em primeira pessoa, que eu acho que fica bem melhor do que escrever de uma maneira impessoal, tá? Eu já vi muita gente que escreve como se fosse currículo Lattes e eu não acho que é legal no LinkedIn, tá? E tu acha que tu tem que escrever algo que mostre quem tu é, o profissional que tu é, ou o que tu quer ser, né? É legal tu colocar teus objetivos e teus desafios ali, falar qual a tua área de atuação, quais são as tuas maiores conquistas. Coloca algo assim, bem suave, para tu te apresentar, para as pessoas se identificarem contigo. Porque é uma das primeiras coisas que aparece ali no LinkedIn e eu vejo muita gente que até deixa vazio, tá? E é legal, assim, ter algo que mostre que é tu, tá? Não um texto pronto ali, ou, tipo, uma coisa tão impessoal. Desculpa, como se fosse o currículo Lattes, tá? Aqui o Leonel falou que já foi enganado por Headhunter. Então, assim, eu até respondi ontem uma pergunta sobre LinkedIn, assim, né? Que LinkedIn é um ambiente bem tóxico. Gente, eu já sofri assédio no LinkedIn, tá? Tipo, eu lembro que eu era estudante ainda, tá? Eu ainda tava na faculdade. E daí um cara me abordou e falou assim: eu tenho uma oportunidade de emprego pra ti e tal, gostaria de conversar contigo e tal. Só que aí eu, sim, poderia ser qualquer tipo de emprego, né? Aí eu perguntei, mas qual é a empresa? Que tipo de cargo que é? Enfim, sabe? Tipo, tentei fazer essas perguntas. E aí ele, não, eu só vou te explicar pessoalmente, sabe? E aí eu falei, não, mas me dá alguma ideia, assim, pra não perder o meu tempo nem o teu tempo, né? Qual que é a empresa, qual é o setor, enfim, qual é a função que eu desempenharia e tal. Daí ele assim, me diz onde é que tu mora que eu vou te buscar pra gente tomar um café, daí eu te explico tudo. Gente, isso não se faz, né? Vamos combinar. Isso aconteceu comigo, eu tava na faculdade ainda. Mas assim, gente, eu acho que assim, tu tem que estar de olho bem aberto, porque tem gente sacana em qualquer lugar, tá? Não importa se é no LinkedIn, no Instagram, na vida real, tá? Não importa. Mas a gente tem que filtrar muito quem a gente segue, tá? Eu já parei de seguir muita gente no LinkedIn, sabe aqueles loucos de produtividade, assim, porque eu acordo às 4 da manhã e não sei o quê, quando é 6 da manhã eu já fiz 3 reuniões, blá blá blá, porque eu vou dormir às 11 da noite, nossa, e se respondo e-mail de madrugada, sabe? Gente, assim, ó, esse tipo de gente eu parei de seguir no LinkedIn porque isso aí não faz bem, tá? E não acho nem um pouco interessante esse tipo de comportamento. Pra mim não funciona, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acredito que tem alguém que gosta de fazer isso, beleza, mas
pra mim não funciona, tá? E eu não acho legal conviver com pessoas assim, mesmo que seja no LinkedIn. Então, assim, o algoritmo do LinkedIn é um pouco diferente do algoritmo do Facebook, do Instagram e tal, porque aparece muito post de pessoas que tu não segue, tá? Muito post de pessoas que não tem nada a ver contigo, assim, mas aparece lá. O que tu faz? Não curte, não comenta, não compartilha, não faz nada, tá? Simplesmente ignora, que aí ele vai parar de te mostrar. E se é alguém que tu segue, desfaz a conexão, para de seguir, porque aí ele vai acabar entendendo que aquele conteúdo não é interessante pra ti, tá? Mas muitas vezes eu vejo gente assim, alguém fez um comentário babaca, aí tu vai no comentário e tenta explicar pra pessoa, tenta argumentar, aí quando vê estão os dois brigando lá, tipo, não, gente, assim, ó, tu gosta do conteúdo, vai lá, curte, comenta, compartilha, apoia a pessoa, mas tu não gosta, ignora no LinkedIn, tá? Tipo, talvez em outras redes sociais seja interessante tu ficar discutindo, mas no LinkedIn eu aprendi que tu tem que ignorar, porque senão o algoritmo só vai te mostrar lixo no LinkedIn, tá? E, enfim, mas tem que abrir o olho, tá? E realmente não é todo mundo que é santo, certo? Mais algum campo aí que vocês têm que preencher? Competências, tá? São competências, pode ser tanto questões mais de soft skills quanto de hard skills. Hoje de manhã me fizeram uma pergunta sobre softwares, porque não tem um campo no LinkedIn lá de softwares, né? Mas aí coloca ali em competências, os softwares que mais tu domina, que mais é importante na tua área de atuação, coloca ali, tem espaço para 50 competências. Aí tu pode colocar outras também, do tipo oratória, trabalho em equipe, coisas assim. Obrigada, Lucas. Tá? Mas coloque ali, coloca 50, tá, gente? E assim, às vezes tem alguns termos que é mais interessante tu colocar em inglês do que em português, porque as pessoas no mercado falam mais os termos em inglês. Tipo, sei lá, agora eu lembrei de um assim, aquele pessoal que trabalha com user interface, pessoal de desenvolvimento de aplicativo, né? Não vai colocar interface de usuário, que normalmente se coloca só UI ou user interface, alguma coisa assim, tá? Mas depende muito da tua área de atuação, tá? Ou às vezes tu fica na dúvida, tu coloca os dois, coloca em inglês e em português, do tipo data science ou ciência de dados, tá? Tu pode colocar os dois, em português e em inglês, assim, que às vezes tu fica meio na dúvida, tá? Mas eu não sei se é legal falar em português ou inglês, coloca os dois, tá? Mas alguns termos assim, isso, business to business, business to customer, né, budgets, enfim, tem algumas palavras que as pessoas nem falam em português, então coloca em inglês. E aí às vezes tu fica meio na dúvida, coloca os dois, tá? Porque aí é mais fácil de ser achado nesses casos, tá? Mas assim, palavras que tem em português, que todo mundo usa em português, coloca em português, tá? Tipo, isso é interessante também saber, não precisa ficar falando umas palavras em inglês que ninguém usa, tá? É isso aí. Obrigada pelos coraçõezinhos. Pode ir mandando mais perguntas. Bom, vamos lá. Experiência. Uma dúvida muito interessante que muitos estudantes de engenharia têm é com relação à experiência, que acham que, eu nunca trabalhei, nunca nem fiz estágio, vou deixar o campo de experiência vazio. Não, gente, não deixa vazio, tá? Eu sei que parece assim, nunca assinaram minha carteira, tipo, sem inexperiente. Tá, mas assim, tu já fez uma bolsa na faculdade, uma monitoria, tá? Projeto de extensão, PET, Fórmula SAI, empresa júnior, coloca lá. E assim, mas parece que é tão pequeno, era voluntário, nem ganhava bolsa, coloca lá. Porque é uma experiência profissional que tu teve fora da sala de aula, muitas vezes foi dentro da faculdade, mas assim, tu teve contato com projetos práticos, não ficou só ali assistindo as aulas e fazendo as provas, né? Então coloca ali, gente, assim, foi 4 meses que eu fiquei lá naquele projeto, e coloca, tá? Uma coisa assim que depois com o tempo que eu fui adquirindo a experiência no mercado de trabalho, eu fui parando de colocar essas coisas no meu LinkedIn, no meu currículo, porque fica parecendo encheção de linguiça, mas hoje em dia eu já tenho mais experiências, então eu posso filtrar, essa experiência aqui nem foi tão interessante, eu posso tirar do meu currículo. Mas quando tu é estudante, gente, bota qualquer coisa, trabalho voluntário, tá? Tipo, Engenheiro Sem Fronteiras, CREA Júnior, qualquer coisa que tu participou, tu coloca lá, tá? Valoriza essas experiências. É claro que tu não vai colocar só por colocar,
mas aí tu coloca, assim, desenvolvi tantos projetos, os projetos tinham tantos orçamento envolvido, trabalhei com tantas pessoas, coordenei essas e essas atividades, tenta colocar isso mostrando os teus resultados, as tuas habilidades, tá? Isso é muito importante. E não é a mesma coisa que ter um emprego? Não é a mesma coisa, obviamente, mas é algo que tu tá fazendo o melhor que tu pode com os teus recursos, tá? E já é melhor que muita gente, porque vocês vão ver que quando vocês forem fazer uma entrevista de estágio ou até uma vaga inicial, né, uma vaga júnior, todas essas experiências vão contar. E tem gente que se forma na faculdade e não tem essas experiências de monitoria, de bolsa e tudo mais. E isso vai fazer você sair na frente, tá? Porque todo mundo vai ter o diploma igual, todo mundo vai ser formado na mesma faculdade que tu. O que vai te diferenciar? Essas atividades extras que tu fez durante a faculdade. Então, coloca ali em experiências. Não importa que foi pouco tempo, não importa que tu não recebia bolsa, coloca ali no campo de experiência. Isso vai ser bem interessante também, tá? Outras coisas que tu pode fazer no campo de experiência é anexar vídeos ou arquivos de coisas que tu fez. Mesmo que seja algo que não foi implementado, às vezes foi um trabalho que tu fez numa bolsa ali, que ficou só na teoria, que ninguém implementou o projeto. Mas tu fez as simulações, tu fez planilhas, tu fez desenhos, e isso tudo tu pode fazer ali uns slides ou um PDF ali para mostrar o teu trabalho, tá? Isso já vai te servindo ali para se mostrar para o mercado também. Uma empresa júnior, às vezes tem problema de divulgação de dados com as empresas que as empresas júniores atendem. Aí talvez tu tenha que mascarar ali, tirar o nome da empresa, alguma coisa assim, né? Não vai divulgar coisas que são confidenciais, obviamente, mas tu pode divulgar o teu trabalho. Ou às vezes tu pode fazer coisas até fictícias, fazer parecido com algo que tu já fez na bolsa ali, na empresa júnior, mas fazer ali para mostrar as suas habilidades. Eu sou muito bom em modelagem BIM. Coloca ali alguma coisa que tu fez, tá? Para destacar as tuas habilidades, porque tem campo para anexar vídeo, para anexar PDF ali, apresentação de slides. Então anexa ali na parte de experiências para mostrar as tuas habilidades, tá? Eu acredito que isso vai ajudar bastante vocês e não vai dar essa sensação que o campo de experiência está vazio. Isso é bem interessante, tá? Um relatório ali que tu fez, né? Às vezes tu pode fazer uma pequena modificação, colocar uma tarja no nome da empresa, alguma coisa assim, para realmente proteger essas informações, mas a parte técnica que foi tu que fez, tu pode divulgar, tá? Então eu acredito que isso vai ser bem relevante para vocês preencherem o campo de experiências. Formação acadêmica. Muita gente pega e escreve o nome da universidade com um errinho de digitação, às vezes com uma letra, um tracinho a mais, alguma coisa assim, e não fica bem apresentado no LinkedIn, tá? Uma coisa que é interessante, vai ter a busca ali, vai aparecer as instituições de ensino, e aí se tu escolher naquela lista, vai aparecer, inclusive, o símbolo da universidade, vai ficar bem bonito ali. E isso é interessante porque muita gente pode fazer a busca no LinkedIn, inclusive vocês podem fazer isso, vocês podem ver engenheiros que se formaram na mesma universidade que vocês, e aí vocês vão filtrar pelo nome da universidade, tá? E aí tem que selecionar o nome da universidade bem certinho ali, tá? E vai aparecer o símbolo da universidade e o nome completo, porque senão vocês vão ficar ali meio no limbo, tá? E vai ser difícil das outras pessoas da tua universidade te acharem. E se alguém da tua universidade fez isso, também vai ser difícil de ser encontrado, tá? Porque no LinkedIn é bem fácil de tu selecionar todas as pessoas que se formaram no mesmo lugar que tu, tá? Então preenche ali. E assim, no LinkedIn tem um campo para colocar a nota, tá? Para colocar a média do lugar que tu estudou. Não precisa colocar, tá? Tipo, no Brasil não é uma prática comum, mas o LinkedIn não é brasileiro, é americano, tá? Nos Estados Unidos é relativamente comum que eles usem a média da faculdade, mas lá a média nem é tipo de 0 a 10 ou de 0 a 100 como aqui. Então, assim, também não faz muito sentido, tá? Isso que o Leonel falou, assim, realmente, nenhum processo seletivo que vocês forem participar, vocês têm que pagar nada, tá?
Assim, já vi um golpe comum também, que é assim, a gente tá aqui com um curso, daí se tu fizer o curso, depois o curso tu vai ser chamado para uma vaga tal. Só que daí tu tem que pagar o curso. Não, gente. Não caio nessa, tá? Tem empresas que realmente oferecem cursos gratuitos e aí, os melhores alunos depois eles são contratados. Mas se, tem que pagar para fazer um curso, tem que pagar para fazer um teste, não faz, tá? Não faz. Não, corre que é golpe, tá? Nenhum processo seletivo tem que pagar. Inclusive tem um site de vagas bem comum, que é o Cato, que antes tinha que pagar para se cadastrar nesse site. Não sei se alguém já viu, já usou e tal. E aí faz poucos dias que virou gratuito. Agora para tu se cadastrar nas vagas lá, tu não tem que pagar. Porque realmente, gente, não é interessante pagar para nada, tá? Nada de algum processo seletivo. Isso vocês têm que ficar ligados. Certo? Ontem eu fiz um post sobre a URL do LinkedIn, tá? Porque geralmente a URL do LinkedIn vem cheio de número e traço lá, é uma bagunça. E daí isso também não te ajuda. Porque quando tu vai mandar o link para alguém do teu LinkedIn, já fica estranho. Ou tu vai colocar na assinatura do teu e-mail, fica um negócio gigante. Tu vai colocar no teu currículo, fica gigante, tá? E assim, vocês podem formatar essa URL do LinkedIn. Se alguém não viu, é um post que eu coloquei ontem, tá? Formata a URL do LinkedIn com o teu nome e teu sobrenome. Talvez alguém já tenha um nome e um sobrenome igual. Coloca, tipo, uma inicial a mais, uma inicial a menos, alguma coisa assim, pra ver se acha lá, mas não fica colocando um nome muito comprido e cheio de traço e número, que não é legal, tá? Então, se alguém não viu o post que eu fiz ontem, tá lá essa dica da URL do LinkedIn, que dá pra editar e fica bem bonitinho, bem enxuto. Informações de contato. Vocês podem colocar e-mail, telefone, endereço, Skype, profissionais, tá? Assim, eu não recomendo, por exemplo, colocar o endereço da tua casa. Ou, tipo, um telefone que tu usa pessoal e tu não quer ser interrompido por questões de trabalho nesse local, nesse telefone, tá? Então, assim, eu só tenho um e-mail que é profissional, então coloca só teu e-mail, tá? Mas se tu trabalha numa empresa ou tu tem um telefone da empresa, pode colocar esses dados profissionais também, tá? Mas é a maneira que tu pretende ser contatado profissionalmente, então não é uma coisa que vai ser pessoal, tá? Obrigada, Leonel. Idiomas. Idiomas vocês podem colocar vários e pode colocar lá básico, intermediário, avançado, então não é assim como se fosse mentir, tá? Não vai dizer assim, eu falo inglês. Não, daí tem um nível, então tu pode selecionar esse nível lá, tá? Inclusive tu pode colocar que português é a tua língua nativa, né? Porque tem gente que mora no Brasil e não é a língua nativa do português, tá? Mas coloque os idiomas, isso é bem interessante. Mesmo que eu falo espanhol básico, coloca lá, tá? Cursos. Vocês vão colocar cursos que vocês fizeram com certificados, tá? Assim, é interessante para mostrar aquela habilidade, mas que nem eu respondi hoje de manhã, curso é só um curso, sabe? Não quer dizer que tu aprendeu. É mais interessante tu mostrar nos teus posts que tu sabe aquela habilidade, ou nas tuas experiências tu descrever resultados que tu teve com relação àquelas habilidades, aqueles softwares, tá? Então, assim, curso é mais para ficar se exibindo, tá? Assim, não vou dizer que não faz nenhuma diferença e tudo mais, mas se vocês têm uma habilidade que vocês não têm curso, destaque isso em outros campos do LinkedIn, tá? Porque ali vocês já fizeram curso, né? Vocês já viram que tem curso que tu pensa assim, meu Deus do céu, era mais vantajoso ter lido a Wikipedia, que eu teria aprendido mais, tá? Então, assim, gente, não precisa se tucanar assim, eu preciso fazer um curso de Excel com certificado para colocar o certificado no LinkedIn, tá? Não, mas assim, se vocês fizerem um curso, coloquem lá, tá? Porque aí é aquela coisa, assim, de ficar se exibindo, eu fiz um curso, não sei o quê, tá? Mas se vocês não têm o curso, não se preocupe, não precisa gastar com isso, tá? Ainda mais se é algo que vocês já saibam. Se é uma coisa, eu não sei isso, qual que é o caminho mais rápido de eu aprender isso? Eu vou fazer um curso, tá? Mas se é algo que vocês já sabem, não precisa fazer um curso, né? Recomendações, gente.
recomendações, assim, vocês lembram do Orkut, tá? Agora eu tô entregando a minha idade, né? Mas no Orkut tinha um negócio de lá de depoimentos, né? Funciona meio parecido, tá? Mas assim, recomendações. Vocês podem escrever recomendações para os colegas de vocês, para os chefes de vocês, supervisores de vocês e pessoas que vocês trabalharam junto, enfim, tá? É óbvio que vocês não vão mentir, sabe? Falar assim, vou escrever aqui pro cara só pela amizade, assim. Não, tem que ser alguém que vocês realmente trabalharam junto ou estudaram junto, alguma coisa assim. E seja sincero, né? Claro que tu não vai escrever uma recomendação para uma pessoa que tu não vai com a cara também, né? Mas seja sincero, seja profissional. E aí, quando tu escrever recomendação para as outras pessoas, isso vai estimular que elas escrevam para ti também, tá? Então, assim, não vai ser um negócio forçado. Ninguém escreveu recomendação para mim. Tá, então pega e escreve para os outros. E aí, dependendo da intimidade que tu tem com a pessoa, tu pode até pedir, entendeu? Mas aí sinta-se um pouco na obrigação de escrever para a pessoa também, tá? Claro que vai ser diferente. Se for, por exemplo, o teu supervisor, ele vai escrever para ti com um certo tom. E se tu vai escrever para o teu supervisor, tu vai escrever com outro tom. Mas lá, quando tu faz a recomendação, dá para selecionar, assim, trabalharam juntos na empresa tal, no período tal, tá? Isso dá para ficar bem evidente lá nas recomendações, tá? Então, assim, é uma coisa que é interessante vocês investirem em recomendações no LinkedIn também. Informações adicionais, vocês vão colocar dicas para entrar em contato com você, como entro em contato, qual é a melhor maneira, tá? Perfil em outro idioma, até eu respondi esses dias também, né? Se tu não quer trabalhar fora do Brasil, não precisa fazer em inglês, tá? E também não precisa fazer inglês se tu não sabe falar inglês, tá? Porque aí depois, se tu tiver o perfil em inglês, o pessoal de outros países vai começar a te adicionar, vai conversar contigo em inglês, tu não vai conseguir, tá? Mas assim, se teu foco é morar no Brasil, trabalhar no Brasil, faz um perfil em português e cuida bem desse perfil em português, tá? Não faz sentido tu ter o perfil em inglês e querer morar no Brasil e trabalhar no Brasil, tá? Certificações, gente. Isso é mais relacionado ao pessoal que tem certificação de Lean Six Sigma, de gestão de projetos, coisas assim. Depende muito da tua área de atuação. Tem algumas áreas de atuação que não faz sentido nenhum colocar certificação, mas tem algumas áreas que é muito interessante, tipo SAP, às vezes tem umas certificações também, tá? Então depende da tua área de atuação, é interessante ter certificações também ali, tá? Grupos e eventos, tem muito grupo, que nem eu falei, das faculdades, tem grupos, por exemplo, assim, engenheiros gaúchos, tá? Aí vocês entrem lá. Ou então tem grupos que é assim, bem técnico, tá? E telecom, sabe? E aí tu gosta de telecom, tu entra lá, tá? Sabe? Às vezes tem grupos que são mais voltados para algum software, alguma coisa assim. Daí Revit. Daí tu quer saber de Revit, tu entra lá, tá? Então procurem os grupos. Às vezes tem muitas discussões ótimas nos grupos e claro que tem que ser de coisas relacionadas, mas participem nos grupos, é interessante também. Eventos. Tem muito evento gratuito no LinkedIn, tá? E é uma ótima maneira de fazer networking, tá? Vocês participem lá de webinar, palestra, essas coisas assim, e vocês vão poder aproveitar nos eventos. Eu acredito que vocês vão aprender muito. E além de aprender muito nos eventos gratuitos do LinkedIn, vocês têm o quê? Networking. Porque aí na página do evento dá para fazer comentários, ali tem um chat só do evento. Aí tu pode conhecer as outras pessoas que estão participando do evento também. Isso é bem interessante, tá? O que mais? Lá tem também projetos que tu já participou, publicações. Quem é da área acadêmica pode colocar a parte de artigos, voluntariado, causas que tu apoia. Isso tudo dá pra colocar lá também, tá? Prêmios. Tem gente que, sei lá, ganhou a Olimpíada de Matemática. Coloca lá, tá? Às vezes ganhou o melhor TCC da faculdade. Coloca lá, entendeu? Assim, não é informações decisivas, não é. Mas assim, o LinkedIn é algo vivo. Então, assim, aconteceu algo na tua vida ali, coloca lá, tá? Que mais? Vamos ir para os finalmente aqui, mas só para comentar. O teu perfil agora está completo, né? Provavelmente, se tu fizer tudo isso que eu
tudo isso que eu comentei aqui, o teu perfil já vai estar bem em destaque, tá? Porque tem gente que não consegue nem completar o LinkedIn, certo? Mas aí, além das conexões que eu estava respondendo antes para o Paulo, né? Como que a gente vai fazer as conexões, é importante a gente também seguir as empresas e profissionais e hashtags. Também tem limite de conexões no LinkedIn, eu não lembro quanto que é, eu acho que é 30 mil. Então, por exemplo, pessoas muito famosas no LinkedIn, elas não conseguem mais aceitar conexões. Aí o que tu tem que fazer é seguir, tá? Aí dá pra só seguir também, assim, às vezes tu nem quer muito conversar com a pessoa, porque se tu não é conexão, tu não consegue mandar mensagem, tá? Mas se tu não quer conversar com a pessoa, só quer ver o que ela posta, tu clica em seguir. Aí tu pode seguir hashtags, aí tu pode colocar lá do teu setor, indústria automotiva, setor de energia, pode colocar lá as hashtags do teu setor para tu ver as notícias e as publicações do teu setor, tá? Hashtags, pelo menos no LinkedIn, tem bastante função. E as empresas, tá? As empresas que tu quer trabalhar, ou que tu tem algum interesse, ou que são concorrentes da empresa que tu trabalha, é interessante para saber o que está acontecendo no mercado também, tá? E muita gente que diz assim, tem que postar no LinkedIn. Gente, eu não sou a louca de postar no LinkedIn, por quê? Porque uma coisa que tu posta no LinkedIn, às vezes fica um mês rodando. Não é que nem no Instagram, que no dia seguinte ninguém mais nem vê mais o teu post, tá? No LinkedIn, às vezes fica 2, 3 semanas lá rodando, recebendo like, comentário, compartilhamento, tá? Então, assim, o que eu acho interessante? Tu nunca postou no LinkedIn, tu tem vergonha, tu acha que ninguém vai te ouvir, tu acha que o que tu tem pra falar não é importante? Tá, então tu começa consumindo o conteúdo dos outros, lendo o que os outros postam, aí tu curte, comenta, compartilha o conteúdo dos outros. Aí tu vai vendo assim, que legal, achei interessante aqui, tive uma ideia aqui, vi o post do outro, gostei. Aí tu começa a fazer posts, mas faz assim, um por semana, gente. Não precisa postar todos os dias, porque assim, o algoritmo do LinkedIn é bem diferente e fica ali recebendo likes por vários dias, tá? E assim, não precisa ser um TCC, não precisa ser nada muito, ai meu Deus do céu, que descobri a nova novidade do mundo aqui, vou escrever no LinkedIn. Não, gente, sabe? Fala assim, eu tive uma conversa com um colega meu, a gente estava discutindo tal e tal questão, e aí achei interessante compartilhar aqui no LinkedIn, perguntar o que vocês acham também, ou dizer que tu aprendeu uma coisa nova. Às vezes pode fazer um post técnico, mas é um negócio muito básico, não vou ficar fazendo um post técnico de uma coisa básica. Gente, tem muita gente que sabe menos que vocês, tá? Então faz uma explicação, assim, eu fiz aqui uma simulação, achei bem bonito e tal, tive uns resultados interessantes, mesmo que seja algo que tu fez só por curiosidade, só por hobby, compartilha lá, sabe? Tipo, não é algo que tem que ser assim, grandioso, um artigo científico, não. Coloca algo simples, tá? Só pra mostrar ali que tu tá participando, enfim, sabe? E não precisa ser nada mirabolante, tá? E eu acredito que se vocês fizerem uma postagem por semana já vai ser sensacional, tá? Alguém tem mais alguma pergunta ali? Tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Não precisa fazer TCC. Talvez na parte de artigos do LinkedIn tu pode escrever um negócio maior, mais aprofundado e tal. Mas ali nos posts, assim, não precisa ser nada demais, tá? Eu fiz uma apresentação importante na faculdade, coloca lá um print, uma foto lá da tua apresentação na faculdade, sabe? E aí tu até pode fazer uma certa reflexão, falar assim, eu tinha vergonha de falar em público, mas agora estou desenvolvendo essa habilidade. Essa semana fui elogiado numa apresentação na faculdade, sei lá, entendeu? Não precisa ser nada super, tá? Mas tipo, coloca lá, sabe? Não precisa achar que tu precisa mostrar ali teu super conhecimento, tuas super habilidades ali, mostrar que tu tá engajado, tá? A foto de perfil, eu falei no começo ali, foi uma das primeiras coisas que eu falei, Nicolas. Mas algo que mostre o teu rosto, tá? Que seja bem iluminado e que tenha um fundo neutro, que não tenha outras pessoas aparecendo, que tu esteja sorrindo de preferência, né? Não precisa colocar foto de documentos lá 3x4, tá? E sorrindo, acho que fica interessante. Não pode ser uma foto muito longe, às vezes
sabe? Mostra, foca mais no teu rosto, ou enfim, do ombro pra cima, alguma coisa assim. E não coloca fotos de óculos escuros, ou alguma coisa assim que vai te esconder, tá? Eu acho que isso é o principal, tá? E não precisa ser uma foto que tu esteja super arrumado, né? Com terno, sei lá, entendeu? Não, desde que né, tu esteja normal, tá? Tipo, não precisa se preocupar com isso, certo? Ou as meninas super maquiadas, não precisa nada disso, tá? Mais alguma pergunta? Mandem coraçõezinhos se vocês gostaram. Pode tirar um print e me marcar. Se ficou mais alguma dúvida, podem deixar nos comentários também. Eu vou mandar um resumo disso que eu falei no canal do Telegram, tá? Então, se tu não tá no canal do Telegram, entra lá, porque eu vou mandar um PDF só para quem tá lá, tá? E qualquer pergunta aí, me mandem depois nos comentários, na caixinha de perguntas, que eu ajudo vocês, tá? Mas eu espero que tenham entendido como vocês podem melhorar o LinkedIn de vocês, não só para conseguir emprego, né? Para fazer um networking de qualidade, se destacar no mercado, porque muitos empreendedores e muitos acadêmicos conseguem se destacar no mercado através do LinkedIn, não é só para quem trabalha CLT. Obrigada, Jerônimo. Mandem corações, tirem print, me marquem aí, vou repostar vocês. E depois, mais tarde, eu vou mandar o resumo da live no canal do Telegram. Obrigada. Não vai passar vergonha, não. Tem sempre alguém que sabe menos que tu, Vitor. Fica tranquilo. Boa tarde e obrigada.